Bem-vindo a este simpósio. Ótimo! Eu quero começar por agradecer o Valdemar por convidar-me aqui ao simpósio e eu quero agradecer-vos já pela vossa presença e pela vossa paciência, que como a Angélica pude dizer, pronto, eu nasci no Canadá, a minha primeira língua é a francesa, a segunda a inglês e depois foi o português. Por isso, eu peço desculpa por os erros que eu poderei cometer. Este filme do Ray, de 2004, inspirou e foi a ponto de partida da minha busca para perceber a relação entre a família. Sempre emociono quando vê essa parte do filme, mas emociono porque foi o ponto de partida também para descobrir ainda mais a relação entre a família e a saúde de cada indivíduo. As ideias que eu vou apresentar hoje, para alguns de vocês vão parecer novas, inéditas, até um bocadinho estranhas. Até quando nós falamos de educação de filhos, dos filhos, até às vezes pode ser um bocadinho arriscado falar porque os pais às vezes vão sentir-se um bocadinho criticados de não ser bons pais. Mas a ideia aqui, real, é mesmo de apoiar as famílias, não só de crianças pequeninas que não sabem bem como todos nós, não é? Como pais, pela primeira vez, não sabemos, não temos manual de instrução, mas também apoiar os avós, apoiar os tios, os netos, os sobrinhos, a perceber melhor o papel da saúde, ou o papel da família na saúde. Eu vou começar aqui com um olhar atrás. E vocês vão ver, faço referência muitas vezes à história. Eu sou uma fã da história, eu adoro. Porquê? Porque eu gosto de aprender com o nosso passado. E ao nível da saúde, a teoria da saúde e da doença, se nós olharmos inicialmente, ao longo da nossa história, começamos a ver, no início era um bocadinho místico. Por exemplo, nós pensávamos antigamente que uma pessoa estava doente porque ela era castigada, por exemplo, pelos deuses, e então íamos ver os líderes espirituais e fazíamos encantações, sacrifícios, animais. Mas ao longo do tempo as pessoas aperceberam que o corpo humano podia ser desmistificado e então começámos a aprender, a ganhar conhecimento. E agora nós estamos um bocadinho na extremidade oposto, não é? Começámos de um lado e agora nós estamos quase com uma operação matemática. Até às vezes vamos pela net, vamos por sintoma A mais sintoma B mais sintoma C igual a doença D, não é? E achamos que assim é que é a saúde. Agora, falta um pouco de consideração pelo ser, pelo organismo no seu todo e também pela capacidade que ele tem de adaptar-se ao seu ambiente e de relacionar-se com os membros da sua comunidade. Isso tudo faz parte da saúde, um bocadinho como o Valdemar falou há bocadinho. Agora, eu muitas vezes falo aos meus pacientes e estava escrito aqui, sintomas. Nós agimos muitas vezes quando falamos da saúde da doença, ou a forma agora de agir há um sintoma, vamos resolver os sintomas e voltamos à saúde, não é? É o tratamento ou a forma de tratar se há um sintoma que aparece, encontramos uma forma de, às vezes, mascarar, não é? Ou restabelecer o dito funcionamento normal, sem olhar muito pela causa. Mas será que os sintomas ou as doenças são falhas ao nível da nossa evolução como espécie humana? Será, eu costumo brincar um bocadinho, dizer, será um erro de Deus agora que temos sintomas, temos dores? E eu acho que é importante fazer-se essa pergunta. Será que só mascarar o sintoma sem olhar para a causa real vai nos ajudar a ganhar mais saúde?
Por isso, a minha intenção hoje, uma é de mostrar uma nova perspectiva, uma nova ideia sobre a saúde. Também apoiar as famílias a crescer de forma mais saudável, sempre respeitando os indivíduos que formam estas famílias, mas mostrando também que, se nós olharmos na mesma direção, que conseguimos muito mais facilmente, todos nós, chegar a essa saúde. E farei algumas recomendações neste sentido. Agora, o primeiro ponto, procurar a forma de dissipar o medo. Se nós olharmos outra vez na história da humanidade, vamos ver várias civilizações emerger, depois desaparecer. Vocês lembram-se, talvez não querem lembrar-se, não todos adoram a história como eu, mas as civilizações egípcios, não é? Os gregos, os romanos, os portugueses, todas estas civilizações passaram para um momento onde a grande maioria era governada por uma minoria. Agora, isso parece um bocado com pouco sentido, mas a forma deles fizeram, uma das formas, pelo menos, era o medo. Era a forma de poder controlar a maioria. Agora, hoje em dia, infelizmente, e é de forma muito sutil, em vários aspectos da nossa sociedade, nós também somos controlados pelo medo. Aqui explico. Com a experiência que eu tenho dos últimos 25 anos, muitas vezes eu ouço paciente chegar à nossa clínica a dizer: olha, eu tenho que tomar essa medicação durante a minha vida inteira, não tenho escolha. Ou tive que fazer esta operação porque não havia outra solução, senão eu ficava numa cadeira de roda. Alguns acreditaram e foram à frente, muito até pelo medo. Outras ocasiões, até ouvi predições: tens 6 meses para viver, tens 1 ano para viver. E certos pacientes acreditam, e outros não. Eu tenho pacientes que não acreditaram, e há 20 anos atrás foram dito que tinham 6 meses para viver e estavam na minha clínica. Por isso, eu acho que todos nós devemos ter consciência desse controle que pode estar presente na vossa vida. Também é importante, e principalmente eu vejo isso nas mulheres grávidas, até porque nós, quando é por nós, ainda vá lá, conseguimos superar, mas quando são os nossos filhos, muitas vezes as emoções vão superar a lógica, e vamos fazer escolhas de vida, escolhas de saúde, que não são talvez os melhores, mas nós fazemos por causa do medo. Agora, como é que nós podemos combater esse medo? Bem, e como o Valdemar disse também, e é mesmo o propósito de eu estar cá hoje, primeiro pelo conhecimento. Agora, nós não podemos conhecer tudo de todas as áreas, não é? Mas hoje em dia há forma de adquirir conhecimento como pessoa e como pais, para poder transmitir aos nossos filhos. Mas também, e aqui escrevi muito bem, porque é o meu propósito como profissional, quando nós temos o título de doutor à frente do nosso nome, bem, doutor em latim quer dizer docer, e docer é ensinar. Por isso, o nosso papel primário é de ensinar, é de buscar informações científicos, de digeri-los, mastigá-los, de poder transmiti-los de forma simples a todos que vêm em nosso contacto. Por isso, há várias formas hoje, e nós devemos ir à frente, não só em pedir informação, mas também ir buscar todas essas opiniões. Por isso, as soluções, bem, claro, informar-se. Informar-se como paciente, como cliente, como pais, informar-se por nós, informar-se pelos nossos filhos, fazer perguntas, porque o professor que sabe ensinar
vai estar à espera das perguntas. E é uma coisa que ainda hoje muitas pessoas têm medo de fazer. E é muito importante fazer perguntas, porque afinal a decisão final vai ser a vossa. Pedir várias opiniões baseado em factos. Hoje em dia, o conhecimento que é disponível não só é cada vez mais acessível, mas também ainda é muito parcial, é muito dirigida para... Vamos dizer que há muito desinteresse em jogo, principalmente ao nível da pesquisa científica. Nós sabemos todos que é financiada em grande parte pelas, por exemplo, companhias farmacêuticas. E temos que ser ciente desse aspecto como profissional de saúde e determinar exatamente quais são as informações que são verdadeiras e quais não são. Por isso é importante de fazer perguntas do vosso lado para nos ajudar também a vos ajudar. E também manter a paciência, a resiliência. Porquê? Porque temos de ter consciência que a saúde não é uma dádiva. A vida foi-nos dada. A saúde é uma coisa que temos que cultivar. E temos que cultivar pela prevenção. Agora, se nós não temos certos cuidados, bem, vamos ver mais tarde, o nosso corpo vai nos dar sinais. E para voltar a essa saúde, nós vamos precisar de paciência. E temos que ter paciência por nós e temos que ensinar isso também aos nossos filhos. O segundo ponto que eu quero falar é de ganhar confiança. Agora, ganhar confiança em quê? Ou em quem? Vou elaborar um bocadinho, mas é ganhar confiança não numa pessoa em si, ou uma pessoa exterior, mas ganhar confiança na nossa própria inteligência inata. Outra vez, o Homo sapiens, que é o ser humano, existe há 200 mil anos. E até se nós queremos realmente ver a evolução, desde a idade onde nós nem éramos nós, era organismo unicelular. Isso é um sinal? Não, ainda não, acho que não. O tempo que passamos ao organismo microcelular até chegar ao ser vivo que estamos hoje, diversificado, não só estou a falar do ser humano, estou a falar de todos os animais, de todas as plantas, as árvores. Houve milhões de anos de adaptação. E essa adaptação, essa ordem, veio a ser feita naturalmente. Foi selecionada certas aptidões, foi deixado de lado certas formas que não eram adaptadas ao nosso ambiente para chegar ao ser que somos hoje. Essa evolução está gravada no nosso ADN. Tanto quando falamos de regeneração, de cura, de reprodução, de adaptação ao nosso ambiente, até hoje nós olhamos pela Terra inteira, nós estamos a ver pessoas do Norte que estão muito mais adaptadas ao frio, pessoas do Equador que estão muito mais adaptadas ao calor, por exemplo. São todas adaptações específicas que foi feito naturalmente. Agora, essa organização, essa adaptação, esse equilíbrio ao longo dos anos foi governada por uma coisa que em quiroprática chamamos inteligência universal. E ela está presente principalmente para guiar todas essas mudanças, não só do ser humano, mas de todo o resto do universo. Agora, cada ser vivo também tem a sua própria inteligência, que nós chamamos inteligência inata. Esta inteligência inata é que governa a nossa regeneração, a nossa cura, todos os sistemas, todas as células estão controladas, estão guiadas pela inteligência inata. E a sede desta inteligência inata tem um ponto específico no nosso corpo. Algumas pessoas devem saber. Sabem onde está sediada a inteligência inata? Alguém pode me dizer? Ou estou ainda a dormir? É tempo de acordar. Subconsciente
é uma parte só. Mas é uma boa resposta. Parabéns. Parabéns para experimentar. É o nosso cérebro. Fisicamente, está dentro do nosso cérebro. E ela age de forma subconsciente, sim. Porque, claro, nós não estamos alerta de tudo o que está acontecendo no nosso corpo. Olha, um exemplo de inteligência inata em funcionamento. Imagina o Joãozinho, aqui a andar de bicicleta, andar para trás, para a frente, e de repente cai. Abre o joelho, começa a sangrar. A inteligência inata está lá, logo, para trazer o sangue e todos os componentes do sangue necessário para combater qualquer invasor que poderia entrar. Também há outros componentes que estão lá para estancar o sangue, senão esvaziava-se todo, não é? Há outra parte que faz gritar e chorar para pedir ajuda. Todos estes mecanismos estão a ser controlados pela inteligência inata. Nós não pensamos, nós não aprendemos a fazer isso. Nós, automaticamente, está programado no nosso sistema. E está presente desde a nossa concepção até a nossa morte. Está presente sempre, sempre. Agora, hoje em dia, eu tenho esta sensação, e há uns anos atrás que é assim, desde a Revolução Industrial, desde que o homem começou, o homem e a mulher, não vamos fazer discriminação, mas logo que começou o ser humano a ser mais, ou sentir-se mais potente, fazer estas máquinas grandes e conseguir ter a sensação que controlava o mundo, deixou um bocado de acreditar nessa força interna. E hoje em dia nós temos a ilusão que a nossa saúde é controlada pelas coisas exterior, não é? Muitas vezes até podemos fazer uma publicidade, a saúde, numa garrafinha. Não esquecem tudo, não fazem nenhuma prevenção, está lá a solução. E é importante voltar a acreditar nessa inteligência inata, nesse poder fantástico que o corpo humano, o ser humano tem para enfrentar qualquer desafio na sua vida. E é por isso, o poder da regeneração está nas nossas mãos. Por isso, a solução é definitivamente de aumentar a fé e a confiança na nossa inteligência inata. E como é que nós fazemos isso? Diariamente, praticamente. Não é só de pensar, quando nós estamos bem, que ela está presente, e quando nós adoecemos, que ela desapareceu. Não, ela está presente sempre. E há sempre uma razão para tudo acontecer na vida. Pelo menos eu acredito. Agora, é importante de, outra vez, ganhar conhecimento, dissipar o medo, ganhar cada vez mais conhecimento do nosso cérebro, pedir a informação, pedir apoio, pedir ajuda, para ajudar a transmitir isso também aos nossos filhos. Agora, terceiro ponto. Amor e hiperproteção. Duas coisas completamente diferentes. Amor lida a saúde, hiperproteção vai trazer doenças. Como? Como pais, nós muitas vezes, em nome do amor que temos pelos nossos filhos, vamos encarregar, vamos dizer assim, das responsabilidades dele, que seja na escola, que seja em casa, que seja ao nível da saúde dele. E em curto prazo sentimos bem, não é? Sentimos amado, acariciado, mas em longo prazo nós estamos a roubar aos nossos filhos a capacidade de afrontar os pequenos e os grandes desafios que eles vão ter mais tarde. Um bocadinho como o que nós vimos no filme do Ray. Vocês viram a primeira reação da mãe, foi para ir, e depois o que é que ela fez? Retirou-se. E podemos achar que isso foi ruim, porque o menino precisava de ajuda, estava a chorar. Mas o que é que ela pensou? Um dia não vou estar cá. Ele vai precisar de fazer as coisas por ele sozinho. E nós devemos pensar isso todos os nossos dias da nossa vida. Mesmo com as crianças pequeninas. Nós devemos pensar que essas responsabilidades vão ser
pontos para eles mais tarde. Como até vários estudos, várias pesquisas mostraram que crianças que participam nas tarefas domésticas, tão simples como limpar o pó, lavar o chão, ajudar a preparar uma refeição, não só ensinava-os a fazer estas tarefas, mas também estimulava certas partes do cérebro responsáveis pelas matemáticas, para o escrever, o ler, sem falar de aumentar a capacidade de aprendizagem e autoestima. Vocês experimentam isso uma vez. Se têm crianças pequeninas, deixam-o participar na refeição. Está bem? Os legumes não vão estar cortados tudo direitinho, talvez vão levar muito mais tempo, mas na refeição vão-se aperceber que eles vão comer com muito mais gosto. Eu posso relatar uma pequena experiência que nós fizemos no ano passado. A minha sogra tem um terreno com várias oliveiras e ela nos pediu, porque estavam carregadas, não havia ninguém para... Ela não está cá, está no Canadá e não havia ninguém para os apanhar. E ela nos pediu para apanhar azeitonas. Pronto. Como podem imaginar, no Canadá não há oliveiras. Por isso, eu não fazia nenhuma ideia do que é que nós estávamos à espera. Mas eu e o meu marido decidimos de levar os nossos filhos, pedir alguma ajuda, quem sabia também, não é? E de ir lá passar um dia, porque nós não tínhamos mais tempo para fazer, por isso nem é cá, é um bocadinho mais longe, é perto de Santarém, por isso nós tínhamos um dia e decidimos levar os nossos filhos e apanhar azeitonas. Então fomos lá muito cedo, trabalhámos, parámos só para o almoço, eles participaram, estavam no chão a escolher, outros estavam com as máquinas a abanar os ramos e fez num dia inteiro. Até foram ao lagar levar as azeitonas e viram todo o processo que é necessário para fabricar o azeite. Bem, estavam estafados, como nós, mas estavam muito satisfeitos e podem acreditar que em casa não se estraga azeite, porque custa apanhar. Por isso, todas aquelas tarefas têm um significado, têm um papel muito importante na vida adulta. Noutro aspecto, temos de deixar os nossos filhos explorar os limites físicos, principalmente na idade a seguir ao andar, quando eles começam a querer trepar as árvores, a saltar, a correr, e o primeiro reflexo é não pode ser, porque nós logo pensamos que eles podem se magoar, mas esta etapa é muito importante, principalmente no desenvolvimento da percepção da distância, da profundidade. Para quem conduz sabe bem o que é muito importante. O desenvolvimento das áreas do cérebro que trabalham ao nível do equilíbrio, que é tão importante ao longo da vida, para evitar as quedas. Por isso, para evitar as quedas, tem que lhe deixar trepar, ok? Agora, claro, com supervisão, ok? E também, isto vai ajudar também a marcar as balizas do respeito para o próprio corpo dele, e também ao nível da comunicação também vai dar, ou tem um papel importante. Por isso, ao nível dessa parte, para ajudar os nossos filhos e ganhar cada vez mais saúde, dar responsabilidades. Logo, inicialmente, logo que são pequeninos, logo do primeiro ano de idade, quando se põe um prato de comida à frente deles, em vez de estar sempre a fazer por eles, começar a deixá-los mexer, ok? E depois, mais tarde, incluir essas tarefas domésticas. Não esperar que eles estejam adolescentes, rebeldes e que não querem fazer nada. Deixam-de participar, eles adoram quando são pequeninos. Deixar explorar as capacidades e as limitações com supervisão, claro, com supervisão. Supervisão, por exemplo, não é, olha lá, vais cair. E depois, o que é que acontece? Bum! Eu já sabia. Okay? Isso não é supervisão. Isso é predição, é quase programação. Observar, estar por perto, alertar se há um perigo e deixar explorar. Outro exemplo que eu tenho aqui muito simples,
o meu mais pequenino, que tem agora 12 anos, quando ele tinha mais ou menos 3 ou 4 anos, quis saltar das escadas. Achava que era uma brincadeira muito engraçada. Por isso, subiu, eu acho que até era mais pequenino do que isso, mas pronto. Subiu o primeiro grau, depois saltou. Olha, achou fácil, foi o segundo grau. Ele estava a ver que eu estava a ver, mas não dizia nada. E então, foi o segundo, saltou. Foi o terceiro, aproximei mais um bocadinho, estava tudo bem, e ele saltou. Desta vez, caiu em cima dos pés e das mãos, pôs as mãos ao chão. Depois levantou, e como ele é muito atrevido, subiu novamente e foi ao 4º grau. Quando ele chegou ao 4º grau, eu não foi preciso dizer nada. Olhou e na cabeça disse, isso é muito alto. Desceu o 3º grau, saltou e desta vez conseguiu sem apoiar-se com as mãos. Por isso, todas essas pequenas aprendizagens são muito importantes para os nossos filhos e ajudam a ganhar confiança nas capacidades deles. O 4º ponto é o respeito e a responsabilidade pelo corpo e pela alma. Aqui, nós devemos ajudar os nossos filhos a aprender a descodificar os sinais do corpo. Da mesma forma que a fome, a sede, são sinais importantes e devem ser respeitados, a dor, a febre, a tosse, são todos sinais do corpo a ser respeitada também. E nós vamos falar desse no 5º ponto. Em mesmo tempo, nós devemos impor alguns limites. Agora eu falei no 3º ponto que devíamos deixar explorar os limites e agora eu estou a dizer que temos a impor limite. Não são os mesmos limites. Os primeiros eram limites físicos, que eles deviam puxar e explorar. Estas são mais regras, porque nós devemos realizar que uma família é uma pequena empresa, ok? E é a primeira experiência deles para poder depois, mais tarde, adaptar-se à escola, para depois se adaptar ao trabalho, para depois se adaptar a ser um cidadão responsável, tanto ao nível ambiental, ao nível da responsabilidade civil e etc. Agora, houve umas teorias, já há uns 20, 30 anos atrás, em psicologia, que dizia que a criança tinha sido muito maltratada, tinha de ser tratada como um rei, que não podia se contrariar uma criança, não podia levantar o tom, tínhamos de tentar desviar e impedir que ele ficasse contrariado porque podia estar a provocar traumas emocionais. Bom, algumas dessas informações podemos dizer que ficaram, mas há uma parte importante aqui que é uma criança deve viver, deve experimentar a frustração. Isto é necessário dizer não, sem alternativa, com explicação, o porquê, mas devemos dar esta oportunidade de eles sentir a frustração. Também fazê-los esperar. E não com coisas nas mãos, a fazer jogos. Esperar sem nada. Para desenvolver a parte criativa, a parte de soluções. Ao viver essas frustrações pequeninas, vão chegar à idade adulta e vão chegar a uma frustração e em vez de ficar prostrada e ficar deprimida e até entrar em depressão, vão conseguir dar a volta e encontrar soluções, que seja mental, emocional ou físico. Isso é muito importante de fazer viver estas frustrações às crianças. Agora, devemos estabelecer regras com fundamento. Às vezes, principalmente ao nível alimentar, nós temos certas regras, como, por exemplo, a hora do lanche, pronto, podemos desenvolver mais, mas que talvez não são necessariamente fundadas. E é importante pedir também apoio e de se informar, ver realmente esta regra vale a pena de ser estabelecida na minha família. Se sim, para a frente. Agora, as soluções são quais? Contar a vossa história como pais, como avós. Aproveitar para fazê-los ver que vocês também passaram para a idade deles, que vocês também tiveram frustrações, que tiveram
decepção, que passaram para a mesma idade e para as mesmas etapas. Eles adoram ouvir-vos contar como vocês ultrapassaram os desafios. E às vezes não ultrapassaram sozinho, com ajuda. E o que é que eles vão fazer? Quando vai chegar esse momento, vocês vão ser o primeiro apoio para eles. Fazê-los refletir sobre o que aprenderam. Às vezes é preciso castigar. Não vou falar de castigo físico, mas vou falar de um bocadinho como se eu estou bêbada e eu vou conduzir a 180 km a hora, bem, é claro que a polícia vai me parar e provavelmente vou perder a carta. Isto é o castigo. Eles têm que saber, como criança, que se há regras a seguir e que eles não seguem, vai haver também. Agora, até principalmente quando são grandes o suficiente na adolescência, se há certas regras que são repetitivamente quebradas ou que há um grave problema, fazem escrever. Aconteceu isso ao meu filho, há uns anos atrás, e dissemos, olha, vamos fazer uma coisa. Tu vais-me escrever um texto. Eu vou-te pedir 10 perguntas. Para cada pergunta vamos escrever uma página. E quais eram estas perguntas? Bem, por exemplo, o que é que aprendeste com esta situação? Houve uma situação onde tu sentiste, ou tu viveste a situação que tu fizeste viver à outra pessoa, que era uma situação com uma outra pessoa. Quais foram os benefícios desse acontecimento para ti, para o outro? Quais foram os inconvenientes? E acredita que isso valeu muito mais do que um castigo sem fundamento, sem resultado, sem explicação. Por isso é importante de fazê-los refletir. E quando há sintoma, da mesma forma, devemos falar destes sintomas desta doença em casa, para eles ajudar a outra pessoa a enfrentar e também aprender para eles não passar pela mesma situação. Por isso, às vezes, nós metemos essas situações escondidas e não devemos. Que as crianças são inteligentes e sabem e vão aprender através dessa situação. O quinto e o último ponto são os sinais de alarme do corpo. Claro, permitir a um ser de exprimir implica conhecer os sinais. Os sinais do nosso corpo são tanto a fome, a sede, como as dores, a febre, a tosse. E são sinais de um ser humano saudável. Não doente, saudável. O nosso corpo vai nos mandar sinais. E vai nos mandar sinais físicos, como vai nos mandar sinais emocionais. Aquelas emoções desagradáveis são sinais também que há alguma coisa que se passa. Agora, se nós ignoramos ou mascaramos estes sinais, como é que nós vamos conseguir encontrar a causa? Eles não desaparecem sozinhos. Temos que encontrar a causa, porque se nós só mascaramos os sinais de alarme, nós ficamos débil, ficamos realmente doentes. Por isso é importante de reagir e de encontrar as causas para poder permitir ao corpo de voltar, o corpo e a mente a voltar numa saúde ótima. Agora as soluções, bem, aprender e ensinar aos nossos filhos como funciona o nosso corpo. Na nossa clínica, a nossa missão primária é ensinar e ajustar o maior número de família possível, porque o meu trabalho, talvez pode não ver muito, mas o meu trabalho é ensinar e a permitir a esta inteligência inata que percorre o sistema neurológico, a medula e os nervos, de poder ir a todos os lugares do corpo, a todas as células. Por isso, o meu trabalho, a minha missão é mesmo esse. E depois ensinar pelo exemplo, usando formas naturais de cura, que podem ser ensinado, aprendido. Agora, através desses pontos, nós podemos realmente, talvez, ter uma pequena ideia ou uma pequena abertura de todo esse potencial que podemos ter e entregar aos nossos filhos. E eu quero vos deixar com uma pergunta. Que legado quer deixar?
Que legado quero deixar, não só às futuras gerações, mas aos meus filhos, aos meus netos. O meu sogro, que faleceu, um homem muito sábio, disse-me um dia, antes de ter os meus filhos, disse, eu tive 3 filhos, não para eles amar-me. Eu tive 3 filhos para eles poderem estar na vida autónomo, responsável em todos os aspectos da vida. E não me importa se eles amam ou não. Isso para mim foi uma revelação. Nós muitas vezes vamos estar à procura do amor. Mas o que é importante aqui é a longo prazo. E o amor vem, porque este homem foi adorado e continua a ser pelos filhos, pelas noras e pelos netos. Obrigada a todos pela vossa atenção e um excelente simpósio hoje em dia. Obrigada.